Está começando a Central Minas FM na Copa 2026 e hoje a gente vai falar da abertura da Copa do Mundo, vamos falar também do primeiro jogo do Brasil, mas isso depois da vinheta. Mais uma Central Minas FM começando, muito assunto pertinente para o programa de hoje, mas antes disso, deixa eu lembrar você que você não precisa conhecer de café para saborear o melhor café do Brasil. O Mestre Café está disponível para você só escaneando esse QR Code aqui. E o Mestre Café, você já sabe, é mais que um café, é um estilo de vida. E a gente chega também com um outro oferecimento da equipe do Compra Fácil Minas. Compra Fácil Minas presente aqui na nossa Central Minas FM na Copa 2026. E o Compra Fácil Minas é fácil comprar, é fácil pagar e é rápido receber. E é claro que tem aqui um QR Code esperando por você. É bom que você conhece toda a equipe do Compra Fácil e fica conhecendo os nossos apoiadores. Vambora falar de Copa, gente? Porque tem muita coisa, abertura maravilhosa. Sabino, primeiramente, seja muito bem-vindo, não porque a casa é nossa, né, Sabino? Estamos muito bem-vindos. Obrigado, Fabrício, bem, tudo bem? Mais um episódio aqui da Central Minas FM na Copa. E abertura, né? Copa do Mundo tá aí. Chegou, Fabrício. A hora é agora. Né? Vamos ver aí. Você achou interessante a abertura? Gostou de tudo? Eu, particularmente, acho a gente tem aquela opinião que gosta de ver a bola rolando, né? Mas foram boas atrações aí, que hoje essa Copa do Mundo esse ano vai ser dividida, né? As aberturas, se eu não me engano, vai ser cada país vai ter uma abertura diferente, então economizaram bastante. Eu esperava ainda que ia ser mais pomposa, assim, mas foi bem prática e objetiva, que tem que ser. Visto como foram as outras aberturas, né, do Catar, que foi também muito bonita, a do Brasil em 2014, que não deixou nada a desejar, a gente esperava um pouquinho mais, eu também confesso, então, eu esperava um pouquinho mais. Mas eu acho que é por essa divisão também, né, e eu acho que pegaram mais artistas locais ali, né, regionais do próprio México, bastante, a Shakira, né, destaque aí para a colombiana, que deu o seu show à parte, né, com um single voltado para a Copa do Mundo, e assim fizeram uma abertura digna da Copa de 2026. Tivemos uma colombiana abrindo a Copa do México. Vamos ter uma brasileira abrindo aí na parte, né, dos Estados Unidos. Será que é por isso que chamaram a Anitta, Sabino? Ou tem algum outro motivo que a gente não está sabendo? Ela é bastante influente, né, nessa área e carrega um público da idade aí, né, bastante influente. Eu acho que é por isso o convite, né? A Anitta nos Estados Unidos, ela tem tapete vermelho lá, não só nos Estados Unidos, mas também em várias partes do mundo, né? Ela tem ela é uma grande influenciadora e da música também. Eu acho que aqui no Brasil, o que acontece com a Anitta é a mesma coisa que acontece com qualquer artista brasileiro. É que no Brasil a gente tem a famosa síndrome do vira-lata, que a gente valoriza os artistas de fora, valoriza tudo que é de fora. Tudo que é de fora tem muito mais valor. E os da gente parece que não tem tanto... Sabe, a gente não tem aquele apego igual em qualquer parte do mundo que a gente falar de Shakira, meu Deus do céu. O pessoal vai cantar pelo menos umas 5 músicas. Mas não é em qualquer parte do Brasil aí que você falar de Anitta que as pessoas vão saber. E olha que eu... Volto a dizer, assim, posso até afirmar, eu gosto de funk, gosto do trabalho da Anitta, mas a gente tem a tal da síndrome do vira-lata, não tem? Então, mas é os nichos, né, e o segmento, e ela é inteligente e ela sabe as águas que ela navega, né? Então ela sabe muito bem, conhece e estuda muito bem esse território. Falando de futebol... Vamos falar de futebol. Falando de futebol, a abertura foi legal, né, do México, a gente esperava mais, foi legal. A gente acha que, eu em particular acho, que a melhor parte vai ficar ali nos Estados Unidos. Que eles estão preparando o melhor para o final, para poder literalmente abrir mesmo com chave de ouro, mesmo que já tenha, né? Porque quando acontecer a abertura nos Estados Unidos,
já vão ter ocorrido alguns jogos, né? Então, Certo. eu acho que ficou melhor para o final. O que você acha? Samir? Não, pode ser, né? Por isso que eu falei, a concentração da Copa do Mundo hoje não tem mais um país específicos, né? Que são 3 países responsáveis aí, entendeu? Então, isso vai dividir opiniões, dividir emoções, então cada um vai ficar com a sua responsabilidade local de organizar. E eu acho que há um limite também, ó, vamos fazer só até isso, porque senão vai quebrar algumas expectativas. Imagine se a abertura do México fosse uma coisa glamurosa demais. E aí no segundo dia uma outra abertura ser diferente. Então eu acho que mantendo o patamar. Agora no jogo México e África do Sul, o que você acha? Eu acho que vai dar África do Sul. Não, eu acho que a gente não pode comentar desse jogo, porque esse jogo foi ontem e a gente não vai saber o resultado. Você tá entendendo? Você entendeu? Não, no caso... Então não pode falar desse jogo. É porque enquanto... o pessoal de casa entender, gente, enquanto o jogo do México e a África Tá rolando do Sul o jogo e a gente tá gravando. Isso, estamos aqui fazendo... Então, por isso que eu me adiantei. Mas, voltando aqui para o tempo presente, já que a gente não vai falar de México... Vamos falar de seleção brasileira? Seleção brasileira. Esse assunto... Aí, beleza, vamos falar. Então, amanhã a seleção brasileira entra em campo, Fabrício. Entra em campo a seleção brasileira. Contra o poderoso Marrocos. Que você sabe que o Marrocos é o atual campeão ali da África, né? Então, na verdade, eu acho que teve, você tá mais apurado das estatísticas aí, né? Foram 3 confrontos oficiais, eu acho que um pela Copa do Mundo em 98 da França, que valendo, o Brasil mostrou o seu poderio e fez 3-0 em cima da seleção de Marrocos. Exatamente. Os outros 2, eu acho que foram 2 amistosos, que o Brasil ganhou de 2-1 e depois perdeu de 2-1. 2-0 em 1997 no amistoso, 3-0 em 98, e aí o Marrocos ganha do Brasil em 2023, 2-1 no amistoso. Mas esses 2 não valeram nada, não. O que valeu foi esse de 3-0 aí, então vamos colocar o pensamento positivo nesse 3-0 na Copa do Mundo, é isso que é o que tá valendo, entendeu? Agora, amistoso, a gente sempre tem aquela coisa de... será que vai ser legal? O que não é? Amistoso sempre fica uma dúvida no ar. Que é tempo de preparação, é uma data comemorativa. Agora a Copa do Mundo, o sangue no olho, agora, as coisas são diferentes. O Marrocos, ele é o atual campeão africano. E aí, qual que é o problema do Marrocos no momento? É que o Marrocos ele é o seguinte, quando eles fazem gol, eles recuam todo o time, ficam inteiramente na defensiva e fecham todos os espaços. Como jogar com um time assim? Vamos em busca dos nossos talentos, né? Agora, o Marrocos eu acho que já teve 2 baixas agora, que cortaram 2 jogadores da seleção. Eu nem vou fingir que estou feliz com isso. Então apesar de eu estar feliz 2 jogadores da seleção, e assim, eram 2 titulares, né? E aí, em seguida, Sabino, eu acho que quem vai ter muito trabalho são os nossos zagueiros e os nossos laterais, caso o Marrocos faça um gol. Então, nós estávamos ali preparando essa gravação e você falou sobre a possível escalação, nós estávamos falando sobre a possível escalação da seleção brasileira, né? Que a gente tem aqui... na última entrevista do técnico, o Carlos falou até mesmo sobre que ele já tinha na cabeça, foi feita uma pergunta se ele tinha a base da seleção brasileira, que ele disse que sim, tá? E a produção vai deixar aí então também a base da seleção brasileira, possível escalação na cabeça dele, Alisson, beleza? Alisson. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alessandro são os defensores, Casimiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. No ataque, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Aí você falou, mas... O que você tinha dito mesmo? Você falou, mas o Matheus Cunha? Eu tenho ainda essa dúvida. Porque o Igor, centravantão, segundo o grande treinador nosso da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, falou que adora o estilo de jogo centravantão, o Igor estaria na seleção dele, titular.
né? Mas, pensando e analisando, hoje, o futebol nosso moderno, ele não pode só analisar o cara que faz gol. Ele Verdade. tem que analisar o cara que recompõe e que ajuda. E o Matheus Cunha, estrategicamente falando, a seleção do Marrocos, o lado esquerdo, é mais poderoso. E ele ajuda a voltar e ajuda a recompor essa marcação. Então, eu acho que é uma das possibilidades que ele escolheu. Pode ser que tenha surpresa amanhã nessa escalação. Pode ser que não tenha. Mas a estratégia de escolher o Matheus Cunha é uma dessas para ajudar na marcação. Hoje é como o lateral. O lateral antigamente, o futebol ele tinha o lateral direito, o lateral esquerdo, o ponta direita e o ponta esquerda. Que um roubava a bola, entregava para o outro e o outro fazia a correria. Hoje o futebol moderno, o lateral esquerdo ele tem que fazer. Lateral direito e esquerdo ele faz a defensiva e vai lá no fundo para cruzar como se fosse um ponta esquerda e um ponta direita. Entendeu? Então mudou. E isso no atacante também. O atacante ele tem que ajudar a recompor, porque o esquema, uma defesa ela é sólida a partir do momento quando o time já se defende desde o ataque. Ele começa na defesa, a defesa começa no ataque, entendeu? Começa no ataque, defendendo, fazendo pressão lá para chegar ao que ele chega. Ou chega uma bola quebrada, né? A não ser que o jogador faz uma coisa bizarra, igual o Marquinhos fez lá no jogo contra o Egito, um recuo de bola, que aí é um erro individual. Mas um erro assim, coletivamente, falando, ele começa a quebrar, o time ele tem que quebrar as barreiras, passar pela linha defensiva do ataque, a linha defensiva do meio e a própria linha defensiva, propriamente dito. Aí é diferente. Agora, Sabino, interessante que quando você lançou aí a possível escalação do Brasil, eu me lembrei que em 2022 a gente teve, desses que você falou aí, pelo menos 7 ou 8 estavam nos titulares de 2022. Então, a gente tem nesse primeiro jogo, então, uma série aí de jogadores que estavam presentes em 2022, ou seja, Carlo Ancelotti, até o momento, parece não querer mexer, vai apostar mais uma vez na experiência. Voltamos lá no episódio quando nós estávamos falando da convocação. Que aí veio o goleiro lá no lugar, acreditando no Hugo Souza, e veio o goleiro. Mais experiente. Mais experiente. São jogadores que têm experiência na Copa do Mundo. Então vai colocando esses jogadores rodados, né? 98. O Luiz Felipe Scolari pegou vários jogadores da Copa de 2002 que eram base daquele time que era de 98, que nós perdemos para a França. Ele pegou o quê? Tinha muitos jogadores que participaram daquela... Então, eventual seleção não é só um talento imediato, tem que ter uma bagagem com a camisa e se aprofundando e saber, não só jogadores vamos dizer assim, imagina você pegar uma escalação ou uma convocação de todos os jogadores e nunca ter participado de uma Copa do Mundo. Pesa. Aí vai pesar. E principalmente, se você, na hora de fazer a convocação, você não convocar ninguém que jogue... Vamos falar a verdade? Ninguém que jogue no mercado europeu. Talvez a gente está... Se você escolher só jogadores... agora da convocação do Neymar, isso. O peso que pode trazer isso. Mesmo ele machucado, o bem que ele pode fazer por o grupo, apesar dos esforços do Neymar, segundo o segundo comentário, ele está treinando muito, ele está tentando se recuperar, pode ser... Eu acho que na primeira fase ele não venha, né? Aliás, a gente precisa testar o Neymar em fase decisiva, né? Porque na Copa do Brasil ele não participou de fase decisiva, né? Então a gente precisa para testar ele em jogos assim para ver se ele, né, nos ajuda. Né? Mas aproveitando que você está falando de Neymar, vale a pena lembrar o seguinte: com a camisa da seleção brasileira e jogando oficialmente, o Neymar só perdeu uma partida. Uma partida. Isso em 2011, contra a Alemanha. O Brasil perdeu aí de um gol de diferença. E esse gol foi o Neymar que fez. Então, assim,
A partir de 2011, com a camiseta da seleção brasileira, o Neymar teve 56 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota, porque a derrota foi só essa de 2011. Então, pensando em Neymar, naquele, né, a gente falou sobre o efeito Neymar, sobre o Neymar ser um jogador que joga hoje com a presença e não tanto com a bola, e se a gente levar em consideração que em todos os jogos que ele participou, ele só perdeu um jogo, de fato é importante ter o Neymar ali, mesmo que seja para manter o fator do psicológico, né? Para manter aquele medo de grupo, que as pessoas ainda né? têm. É de grupo, porque a gente fala assim, você tem pontos de referência, né? Você imagina você chegar numa seleção brasileira, igual nós estávamos comentando, sem jogadores que nunca participou de uma Copa do Mundo, a cabeça fica perdida. Agora não, pega o goleiro, né? Ah, não, vem aqui. Eu acho que no jogo contra o amistoso contra o Egito, até mesmo o Endrick foi procurar o Everton. Estavam conversando lá numa boa, tipo, você sabe, traz ali um jeito de você estar em casa. Alguém tá cuidando. Peraí, ó, eu já conheço, esse é o caminho, nós estamos juntos, do que totalmente dito. As pessoas com talento são os jovens, e aí numa competição pesa muito, né? Pesa bastante. E assim, muita gente está se perguntando, afinal de contas, do grupo do Brasil, qual que é o jogo mais importante, o jogo mais arriscado? Na minha opinião, esse primeiro jogo. É o primeiro. É Marrocos. É o Marrocos. Ganhou de Marrocos, a gente não precisa do Neymar nos primeiros jogos. Então, ganhando de Marrocos. De repente, mas é importante a gente cravar um resultado positivo no jogo contra o Marrocos. De repente pode cheirar até um empate aí nesse jogo também contra o Marrocos, entendeu? Mas aí eu acho que... Eu acho que para a seleção, para o momento atual, é importante estrear ganhando. Tem que ganhar, lógico, para nós tem que ganhar. Primeiro porque mostra, afinal, o porquê da gente ser uma das seleções aí indicadas a levantar essa taça, né? Agora, um time que quer ganhar um campeonato mundial, ele não der conta de ganhar os primeiros 3 jogos, na fase de grupos, aí a gente tem que assinar o sinal vermelho. Então, a competição ela é muito acirrada. A última seleção campeã do mundo, ela perdeu o primeiro jogo de estreia. A Argentina. Ela perdeu. Então, assim, e depois foi criando corpo, e acabou, foi indo, passando, foi campeão. Né? Então, a gente tem que ser muito... ou, às vezes, ganha fácil demais no grupo, nas classificações no grupo. Chegou nas oitavas, aí é outra competição, é diferente, é um mata-mata, a adrenalina é lá em cima, e é uma fase totalmente que não é tão solta assim, não tem chance, o erro é 0, errou, perdeu, não tem essa. Nas últimas Copas aí que nós fomos eliminados, a não ser a trágicas 7-1 para a Alemanha, mas nós sofremos com isso, jogou bem, 2 erros, que custou a classificação, e depois sucessivos erros no ataque, errando gols, não conseguia chegar no gol, criava e não conseguia resolver, porque correr atrás do prejuízo aí é ruim. Então tem que ser balanceado, né? Mas eu tenho uma confiança no treinador. A seleção brasileira ela tem treinado, agora pegou mesmo o ritmo e definiu o time. Vou treinar quem são esses caras. É eles que vão treinar, e vão treinar. Aí no decorrer, uma peça ou outra vai trocada. Hoje uma dúvida aí, até apelidado o trio da frente de trio rei. Trio rei, né? Trio rei. Engraçado, né? Antigamente nós tínhamos um cara que era rei, agora precisa de 3 para fazer o rei. Que inventaram agora o nome do trio rei. Então, assim, fica nessa expectativa, mas tem característica de jogo, eu acho que de jogadores para cada tipo de jogo, entendeu? De uma fato. hora, igual aí você falou, o Marrocos joga retrancado demais.
faz 1-0 no Brasil, pelo amor de Deus, vai virar porque, aquela na verdade, correria. o time Mas do a gente Marrocos tem jogadores que dá para desestabilizar. É porque o time do Marrocos eles têm uma situação de jogo que é a seguinte: nos primeiros minutos do jogo, nos primeiros 15 minutos, eles arrancam, eles fazem de tudo para chegar no primeiro gol. Então, para mim, o maior problema do Brasil hoje vai ser nos primeiros 15 minutos de jogo. O Marrocos vai arrancar, eles vão tentar quando no ataque, quando não no ataque, vão tentar no contra-ataque. Mas eles investem tudo nos primeiros 15 minutos. Após os 15 primeiros minutos, se eles fazem um gol, eu volto a dizer, eles recuam. Mas o Marrocos hoje, a seleção do Marrocos hoje, ela é vulnerável no lado esquerdo. Então, a gente tem espaço para poder trabalhar, existe esse espaço. O importante agora é acertar na hora de escalar o time. Porque aí vamos falar do trio rei, porque eu gosto muito desse trio. Eu literalmente estou apaixonado pela forma que esses três meninos jogam. Tanto o Ryan, quanto o Endrick, quanto o Igor Thiago. Primeiro que hoje eles são, da seleção brasileira, eles são os mais bem avaliados. São mais valiosos hoje que o Neymar, por exemplo. Em valor de mercado, né? Em valor de transferência, são os mais bem avaliados. Sim. E no caso do Igor Thiago, por um exemplo, ele está sendo sondado pelo Milan, pelo Juventus, pelo Atlético de Madrid e também pelo Chelsea. Então, mesmo tendo contrato, tendo feito o renovo do contrato agora no começo do ano, agora, acho que no mês de fevereiro, dia 13, mesmo ele tendo renovado o contrato, tem contrato até 2031, ele ainda continua sendo sondado pelos principais times aí do campeonato europeu e de outras ligas também. Então, assim, como não aproveitar esses jogadores? Isso falando só do Igor Thiago, que hoje no mercado da bola está avaliado em 65 milhões de euros. Aí quando você pensa no Ryan, por exemplo, 19 anos, ponta direita, tem toda uma história ainda para se desenvolver no futebol, mas já muito bem avaliado hoje, né, vale 60 milhões de euros, outro jogador muito bem avaliado. Então, assim, em se falando do trio, que ainda temos o Endrick, que vem de uma boa temporada com o Lyon, né? Uhum. E voltou agora para o Real Madrid, com um contrato que, diga-se de passagem, estão comentando por aí, diz que a próxima temporada para o Endrick vai ser a melhor temporada da vida. Então, como não esperar, eu né? Acho que tem o próprio Luiz Henrique, que ficou devendo bastante no jogo contra o Egito, que ele foi escalado como titular, porque ele fez no penúltimo contra o Panamá, ele fez um escarcéu, né? Agora ele precisa, né? Precisa criar corpo, que é outro bom jogador também. Então, assim, eu acho que o Brasil, por que é apontado como um dos favoritos? Pelo respeito, né? Verdade. Respeito que tem pelo futebol brasileiro, pela safra de futebol brasileiro, por tantos brasileiros jogarem nas principais ligas do mundo, né? A gente tem isso e por essa safra boa aí. Por essa tem muita coisa boa. Agora, se juntar isso, Fabrício, com maturidade e o bom futebol, né? Aí é uma dose certa, uma pitada certa aí para o Brasil ir longe na Copa do Mundo. E agora é interessante quando a gente fala a gente tem um trio de ataque poderoso, né? Falando só do trio rei, temos um trio de ataque poderoso ali. Tirando eles, a gente tem toda uma leva de jogadores muito bons. Eu acho que o maior problema do Ancelotti no momento é como que eu consigo escalar tanta gente boa. Eu falo no contexto que hoje ele tem peças a substituir. Porque assim, desde 2014, a seleção brasileira ela tem contado única e exclusivamente com Neymar e mais dois. Sempre foi Neymar e mais dois. Até a gente estava conversando com a produção, o Pet está ali, e a gente estava conversando, porque tem um tal do efeito Mandela que acontece aí, do pessoal achar que Neymar jogou em outras Copas, mas não, o Neymar mesmo, em 2010, ele tendo idade para participar de uma Copa,
E mesmo também, e mesmo também tendo uma comoção, porque teve na época uma comoção para levarem ele, o Neymar ele só vestiu a camiseta amarelinha depois da Copa de 2010, num amistoso, que até marcou gol, mostrou a que veio. Mas e a partir daí, a seleção brasileira ela passou a contar com o Neymar em todas as Copas. Antes disso, a gente teve em 1998 o Rivaldo, em 2002 o Rivaldo novamente, depois em 2006 o Ronaldinho, em 2010 o Kaká, como camisas 10 da seleção. Então a gente estava sempre trocando fazendo camisa 10. Quando chegou o Neymar, a gente passou a depender dele. E esse ano, estranhamente, parece que não dependemos tanto. Existe essa vontade de ter o Neymar, todo mundo concorda, existe um ou outro que diverge, mas não existe tanta necessidade quanto houve nos outros anos. Eu acho que a dependência foi criada pelo próprio protagonismo que a seleção brasileira criou nela mesma. De verdade. De depender do Neymar. Porque... E jogar essa responsabilidade também. Sabe aquela situação da pessoa irresponsável que joga... Terceiriza a culpa? Fabrício, assume aí, entendeu? E todo mundo se esconde. Então deixa para mim que eu resolvo. Porque, sinceramente, teríamos condições de treinar e não forçar uma barra e uma dependência total de um só jogador. Joga a bola para ele, boa. Joga a bola para ele, não. E aí, isso pode ter um prejuízo muito grande para a seleção brasileira, porque depois, para desvincular dessa situação e para distribuir esse protagonismo, tá certo? Porque antigamente nós vínhamos falando, nossa, que grande o Rivaldo. Que isso? Rivaldo e Ronaldo. Jogou muita bola. Já na época, em 94, muita gente não se lembra aí da seleção brasileira de 94, mas por mais que tinha algumas peças importantes ali, Dunga e Romário e Bebeto na frente, que essa responsabilidade era administrada e dividida por todos, entendeu? Por todos. Então hoje a gente fala assim de assumir uma dependência. Eu sou o Neymar, pode jogar que eu resolvo, mas não, são 11 jogadores. Então essa responsabilidade, sim, ela deve ser dividida, porque uma hora você não vai estar. E aí, quem que assume? Qual que é o objetivo? Eu acho que a principal situação disso foi em 2014, que ele se machucou e a seleção perdeu todo o controle. Mas a seleção brasileira ela tem esse histórico aí. Geralmente quando o protagonista, quando o 10 se machuca, a seleção vai mal. Em 98, o Ronaldo Fenômeno, ele teve um problema, teve convulsão um dia antes do jogo da final. E perdemos a Copa de 98. Todo mundo na época jurou que a seleção vendeu a Copa, vendeu o título. Eu, em particular, acho que não. Eu acho que você... A França sempre incomodou o Brasil, né? Mas você imagina, Sabino, imagina você como jogador, você vê o seu companheiro de equipe à noite tendo convulsão, passando todo aquele problema, sendo aquele medo do teu companheiro morrer. Com que cabeça que você vai para jogar no outro dia? Com que cabeça que você joga? Será que você vai ter a mesma garra? Não vai ter. Eu acho que tudo isso é bem complicado, né? E depois de 2014 com o Neymar. Então, aí, bastante coisas que acontecem ali numa preparação que não é fácil, né? Não é fácil. Então, a gente entende isso, que é uma dependência que sem necessidade. Eu acho que é desnecessário pelas qualidades que tem. Zagueiros bons, meio-campistas bons, que dá para distribuir essa responsabilidade. Não só de jogar nós mesmos, imprensa, Neymar joga, que ele resolve, não é assim. Não. E vamos esperar amanhã para ver como que vai ser o nosso Brasil nessa estreia da Copa. Você de casa aposta em qual resultado no primeiro jogo do Brasil? Você acha que o Brasil tem total condição de chegar nessa primeira partida bem, ter um bom resultado? Ou você ainda está se questionando? Deixe o seu comentário,
Vamos ler os próximos O comentários. mesmo Vamos ler todos, placar né? da Copa de 98. Você acha que vai... Mesmo placar da Copa de 98. Como Vamos eu, estrear bem. eu não lembro, a produção joga 3 a 1. o resultado 3 a pra 0. gente aí. 3-0. Mas esse foi mais um episódio da Central Minas FM na Copa 2026 e a gente sempre lembra você, siga os nossos perfis nas redes sociais, o Instagram da Rádio Minas FM é @Rádio Minas FM, Facebook Super Rádio Minas FM, no YouTube @TV Minas e não se esqueça de seguir a Central Minas FM na Copa 2026. Compartilhe né, a gente aí bastante, né? Siga demais, Siga. comente demais, é importante, a gente tem lido, o pessoal tem engajado e a gente conta com a sua participação. E nos vemos em outro episódio Opa, no pós-jogo. No pós-jogo. Vai vir coisa boa aí, tá, gente? Obrigado aí, até já. Ó, Brasil! Vai, Brasil!